tudo bem? Como você tem passado? Eu estava com saudades. Ficou bem aí? Passou a semana tranquilo? Que bom! Bom, eu sou a Prof. Ana Carol e nós estamos juntos nas nossas aulas de ciências. Mas antes da gente começar, não vamos esquecer, né? Os nossos combinados. Você se lembra de todos? Tem cumprido tudo bem certinho? Tenho certeza que sim. Então, olha lá, presta bem atenção nos nossos combinados, então. Primeiro, a gente tem que evitar sair, a qualquer custo. Só se for mesmo muito necessário é que a gente vai sair. Vamos ficar em casa porque, por enquanto, é a melhor forma de manter-se longe desse vírus. Também temos que lavar as nossas mãos, né? Sempre. Água e sabão resolve o problema. Caso não seja possível lavar a sua mão, não esquece de usar o álcool gel lá, 70%. Lembra que se você tossir, espirrar, tem que usar o cotovelo, tem que cobrir a boca com um lenço e depois lavar e higienizar. Aí na sua casa, aproveita e deixa as janelas abertas, deixa o ar circular, né? Para você poder ficar bem saudável e bem protegido aí na sua casa. Tudo que a gente usa muito, né? O celular, os nossos brinquedos, as coisas que a gente utiliza no dia a dia, sempre que você lembrar, passa lá um paninho com álcool para poder higienizar. Prof, tenho que sair de casa, vou ter que fazer alguma coisa fora, não pode esquecer de usar a sua máscara. E não adianta ficar com a máscara fora do nariz, tem que usar ela no nariz, tá? O resto a gente faz pela vida sempre, né? Comer bem, se alimentar, dormir direito, né? Dormir o tempo necessário para que você possa se desenvolver e também manter o seu corpo saudável. Tenta não colocar a mão no olho, na boca, no nariz, né? O tempo inteiro. E se for fazer isso, sempre lava a sua mão para evitar. As coisas pessoais, os nossos objetos, os talheres, as toalhas, os copos, não vamos compartilhar. Nesse momento, a gente tem que ter um novo jeito de dizer para as pessoas que a gente ama que as ama, né? Um lindo sorriso, né? Dizer a essa pessoa o quanto você gosta dela, mas a gente precisa manter o distanciamento. Então, você pode continuar amando todo mundo, pode dizer para todo mundo isso, mas mantendo o distanciamento, né? Evitar abraçar, ficar muito próximo, porque por enquanto a gente precisa fazer isso para se manter protegido, beleza? Fazendo isso, a gente já consegue se proteger bem deste vírus que está circulando por aí, que por enquanto ainda não tem vacina. Agora, você já está com seus materiais aí? Já separou tudo? Se você ainda não separou, não esquece, né? Vai lá, pega, eu vou te dar um tempinho para você pegar os seus materiais. A folha que você tem utilizado, ou o caderno, o lápis, a borracha, tudo que você acha necessário para utilizar na nossa aula. Eu vou te dar um tempinho e você que já está aí com o seu material, aproveita e já vai colocando as informações da nossa aula de hoje, tá bom? Então você vai colocar, como de costume, a data. A aula que nós estamos hoje é a de número 27 e nós estamos na aula de ciências. Vai lá, se não pegou o material, corre para pegar e deixar pertinho de você e também já colocar as informações aí no seu material, ok? Vou te dar um tempinho.
Deixa o seu material aí próximo a você. Quando a professora for usar, eu aviso e aí você pega. Agora sente-se confortavelmente e lá vamos nós. O nosso tema de hoje ainda é Terra e Universo, que é o que a gente tem conversado, né? A gente vai falar ainda dos períodos do dia, à noite. Lembra que a gente falou sobre isso na aula passada? E vamos falar um pouco de animais diurnos e noturnos. Já quero que você fique aí pensando o que será isso, se você já sabe o que é. Começa aí a pensar sobre isso. Mas antes, vamos lembrar um pouquinho o que foi que a gente fez na aula passada? Você lembra? Eu acho que sim, mas eu vou ajudar, caso você não esteja com tudo aí bem fresquinho na memória. A gente falou dessa estrela super iluminada que deixa a nossa vida cheia de luz. Lembra? O Sol, né? Lembra que a gente conversou sobre ele, né? Vimos até um vídeo que falou um pouquinho de como ele ainda é desconhecido por nós, os seres humanos, né? Existe uma sonda que tira fotos dele de uma distância bastante longa, mas por enquanto a gente ainda não conseguiu chegar bem pertinho dele. Lembra por quê? Isso aí, porque é muito, muito, muito quente, né? Então, por enquanto, não há nenhum tipo de material que suporte essa temperatura tão alta que é o Sol. Essa estrela que ilumina e deixa o nosso dia aí como a gente conhece. Aí, aproveitando isso, lembra que nós falamos sobre o dia, né? Como é que ele acontece, por que ele acontece, tá lembrado? Lembrou, né, que a Terra faz um movimento? Lembra que a gente fez uma experiência? Já a gente vai lembrar sobre isso. Mas a responsabilidade de ter o nosso dia fica por conta do Sol, lembrou, né? E aí, claro, temos o dia, mas também temos a noite, também maravilhosa, né? Com um céu cheio de estrelas. Lembra que eu tenho sempre falado para você observar os diferentes períodos do dia, olhar para o céu, ver como é que ele muda, se muda, o que você observa, né? É importante você olhar isso, contar para alguém aí da sua casa, fazendo essas observações, né? Para daí entender e também compreender melhor. Lembra que eu te falei que tudo que a gente já conhece é fruto da curiosidade do homem, de nós, os seres humanos, né? Então, nós somos curiosos por natureza, por isso a gente tem que ficar sempre investigando, fazendo perguntas e buscando essas respostas. Aí, tem um professor que foi muito legal comigo e ele mandou para mim 2 perguntas que 2 colegas fizeram para contar um pouquinho sobre curiosidades referentes a isso que a gente estudou na aula passada. O nome do professor é Marcelo Girardi Chapo. Ele é lá de outro estado, de Santa Catarina, ele é vizinho do nosso estado do Paraná, né? E aí ele respondeu algumas perguntinhas pra gente. Vamos ver? Oi, meu nome é Vinícius, estudo no Colégio Municipal Dr. Oswaldo Cruz. Por que não podemos ver as estrelas durante o dia? Obrigado. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Marcelo Chapo, sou físico, sou doutor em física. Um prazer responder as perguntas de vocês. Que bom que são todos curiosos em relação à ciência, em relação ao nosso universo. Vamos lá, a pergunta é do Vinícius, da escola Oswaldo Cruz. Por que não vemos as estrelas durante o dia? Olha, Vinícius, ótima pergunta, essa resposta é interessante e de maneira bem simples, tem tudo a ver com a nossa atmosfera. O gás da nossa atmosfera. Nossa atmosfera brilha quando é iluminada pelo Sol e brilha na cor azul. O nome técnico para isso, se vocês quiserem saber, é que a atmosfera espalha luz. Ela brilha, né? Então a atmosfera fica colorida quando o Sol ilumina. E o brilho da atmosfera, o brilho do Sol na atmosfera acaba ofuscando a nossa visão. A gente perde a condição de ver as outras estrelinhas que estão no céu. Oi, meu nome é Matheus de Oliveira Lourenço, da Escola Municipal Umuarama. E a minha pergunta é, qual a estrela mais brilhante e de onde elas nascem? Vamos lá, próxima pergunta. Próxima pergunta é Matheus, da Escola Umuarama. Pergunta, qual é a estrela mais brilhante? Olha, Matheus, a estrela mais brilhante que a gente consegue ver aqui da Terra é o Sol. Que é a nossa estrela mais próxima. Então o brilho dela durante o dia, como eu falei ainda há pouco, ofusca a nossa condição de ver várias outras estrelas. Então o Sol é a estrela mais brilhante. Mas no nosso céu noturno, quando o Sol não está presente, a estrela mais brilhante é Sírius. É um pontinho bem brilhoso que fica perto das Três Marias, que a maioria das pessoas conhece ao olhar para o céu. Então localiza as Três Marias
e logo ali perto, um pontinho bem brilhoso, é a estrela Sirius, que é uma estrela mais ou menos o dobro do tamanho do Sol. Tá beleza? Então, gostaram? Viram só? O professor Marcelo foi muito generoso conosco e explicou de um jeito bem legal essas questões que foram feitas. O que você achou? Eu também gostei muito. Agradeci imensamente por ele ter sido tão generoso conosco. Agora eu ainda vou te mostrar mais algumas curiosidades. E uma delas é um site que eu acho muito legal e que eu vou sugerir quando você estiver com o seu responsável, quando for fazer as suas buscas na internet, você possa procurar um pouquinho nele. Eu vou te mostrar esse site, a gente vai juntos conhecer bem rapidinho, eu vou te apresentar ele quando você puder, sempre com a ajuda do seu responsável. Você pode navegar por ele, porque tem coisas bem legais. Vamos ver? Então, olha lá, crianças. O site que eu quero sugerir para vocês é o Ciência Hoje das Crianças. Então, das crianças já mostra pra gente que é um site feito só para vocês, né? Então, olha lá, quando a gente abre o site, ele tem essa carinha aqui. Então, vocês veem que tem uma menininha aqui toda curiosa, com uma lupa na mão. Esse é o local onde a gente pode fazer as nossas buscas, onde a gente vai escrever as palavras para descobrir o que a gente quer encontrar dentro do site. Aqui no cantinho tem essa abelhinha toda bonitinha e do lado a gente vai ter o que a gente chama de menu, né? Essa é uma revista eletrônica, então ela traz várias matérias, curiosidades. Então, ó, já abriu aqui com uma matéria, estão vendo que se chama Que Mistura é essa? Fazendo uma pergunta, e aí a gente vai descobrir. Aí, ó, ele tem uma área com jogos e brincadeiras que você pode fazer, pode se divertir. Ele vai ter uma que pra mim é a mais legal, que é a mão na massa, que é onde vai te ensinar a fazer várias experiências diferentes, experimentos, para você aprender ainda mais sobre diversos assuntos. Aí a gente vai ter aqui algumas dicas. E tem também uma área onde vocês também podem mandar as coisas de vocês, né? Um espaço da revista para que você possa se comunicar, mandar os seus desenhos, as suas sugestões e as suas perguntas. Esse site é bem legal, ele é próprio para vocês, né? Só não esquece que tem que pedir ajuda para o responsável para você poder navegar nele. Aí, olha só, a prof vai fazer uma busca aqui. E aí eu vou escrever a palavra-chave, que já está salva aqui no meu computador, que é animais. E aí eu vou pedir para buscar. Aí a gente vai fazer uma busca e vai procurar tudo que está relacionado com a palavra animais. Então, olha só, ele trouxe lá quantas espécies de animais existem. Animais viajantes, então ele vai contar quem será que são esses animais viajantes. Olha essa que legal, animais também aprendem observando. Já ficou curioso para saber, né? Então, olha só, é uma sugestão da prof para você aprender um pouco mais. Então, quando você tiver um tempinho, você conseguir acessar a internet, pede ajuda para o seu responsável e navega por aqui que eu tenho certeza que você vai se divertir bastante. Então, gostou? Esse site é bem legal, eu tenho certeza que você vai encontrar muitas coisas divertidas por lá. Quando puder, com a ajuda do seu responsável, vai lá. Aí, eu estava navegando no site e encontrei um astrônomo respondendo umas perguntas que eu achei muito interessantes e que por isso eu trouxe também. Então, presta atenção. O nome do astrônomo é João Canali. Você já ouviu falar nesse nome? Talvez. Ele é lá da Universidade do Rio de Janeiro. Talvez você tenha ouvido falar nele se você já ouviu falar na OBA, ou na Olimpíada Brasileira de Astronomia. Já ouviu? É que ele é o coordenador da Olimpíada Brasileira de Astronomia. Então, talvez, se em algum momento você ouviu falar na escola da OBA, que os alunos estão participando da OBA, o astrônomo João Canali estava lá envolvido. E aí, navegando pelo site, eu encontrei ele respondendo duas perguntas que eu achei muito interessantes e que eu acho que você também vai gostar. Vamos ver qual é a primeira? Tá curioso? A primeira pergunta é assim, ó. O que aconteceria se a Terra parasse de girar? Lembra que na aula passada a gente aprendeu que a Terra faz um movimento em torno dela mesma. Lembra? Ela fica girando. Lembra que a gente fez a experiência com a lanterna e eu mostrei para vocês que ela está sempre rodando no próprio eixo? Lembra do nome desse movimento? Era um movimento de rotação. O nome até dá uma dica pra gente, né? Rotação. Fala um pouquinho de que ela tá girando, né? E aí fizeram essa pergunta para o astrônomo. E ele respondeu. O que será que acontece se a Terra parasse de girar? Então imagine que nós estamos aqui na nossa aula e de repente ela não tá mais girando. Parou. O que será que vai acontecer? Olha lá. Ele disse assim.
se a Terra parasse de girar em torno do seu próprio eixo de rotação, o dia passaria a ter 1 ano. Imagine, ela ficou parada. Então, esse dia que a gente conhece, que tem 24 horas, passaria a durar o ano inteiro. Olha lá, ele explicou mais um pouco. Durante 6 meses no ano, nós veríamos o Sol. Logo, estaríamos na parte diurna do dia. O que será que é parte diurna? É a parte que o dia está claro, né? Mas nos outros 6 meses, não veríamos a luz solar. E por isso, estaríamos na parte noturna do dia. Então, olha o que ele contou pra gente. Que durante 6 meses, nós ficaríamos só com a luz do dia o tempo inteiro, o sol lá brilhando no céu. E nos outros 6 meses que completariam o ano, a gente ficaria no período da noite, noturno, tudo escuro. Que mal será que isso causaria? Será que seria bom, ruim? O que você acha sobre isso? Você acha que passar 6 meses só com a luz do dia é bom? Ou 6 meses só com a noite? O que será que vai acontecer? Ele explicou pra gente também, olha só. Ele contou que as consequências seriam desastrosas, ou seja, não seriam boas para a vida aqui na Terra. Os animais, os vegetais que não são adaptados para viver nessas condições, não suportariam. As noites seriam muito frias e os dias muito, muito mais quentes. Ou seja, não seria nada bom para o nosso planeta. Então, depois conta para alguém aí, para uma pessoa próxima a você, o que aconteceria se a Terra parasse de girar em volta dela mesma. Conta para ele, viu só? Não seria bom. Então, melhor a gente não pensar nisso. A outra pergunta é bem parecida com a primeira, só com uma diferença menorzinha. Vamos ver? O que aconteceria se a Terra parasse de girar em torno do Sol? Aí a gente tem que lembrar que ela tem o movimento dela mesma e o movimento que faz ela girar em torno do Sol, que em um outro momento a gente vai aprender ainda mais sobre ele. Aí, o astrônomo explicou para nós o que será que vai acontecer então se ela parar de girar em torno do Sol. Olha só o que ia acontecer. Ele contou que a gente ia escapar da nossa órbita usual e passaria a fazer uma trajetória em linha reta no espaço. Quer dizer, a gente ia sair numa linha reta como se fosse uma estrada bem longa e não parasse mais, não tivesse fim. Para a gente entender melhor, ele explicou assim, ó. Imagine que você está girando uma bolinha amarrada em um barbante. E de uma hora para outra, a bola se solta e sai voando numa trajetória independente da força que mantinha a rotação. Quer ver como vai ser? Eu vou te mostrar. Olha só, eu peguei uma bolinha de papel, um papel desses de reciclar, amassei e fiz uma bolinha, para a gente imaginar que seria o planeta Terra, ok? Peguei um pedacinho de barbante, ó, bem simples também. E aí, amarrei a bolinha de papel no barbante. Não deixei ele muito apertado, não amarrei bem forte, porque eu quero te mostrar o que vai acontecer, né? A gente vai simular isso que o astrônomo explicou para nós, né? O que vai acontecer então se a Terra parar de girar em torno do Sol. Então eu deixei a bolinha amarradinha aqui sem apertar muito, e aí, ó, vou segurar o meu barbante e bem fácil, ó, vou começar a girar. E aí a gente imagina, vai imaginando na sua cabecinha, que a bolinha é a Terra e ela tá girando em torno do Sol. Se ela escapar, viu que a bolinha foi embora bem longe daqui? A gente nem consegue mais ver? Era isso que ia acontecer com o planeta Terra. Ele ia continuar numa trajetória infinita e a gente não ia poder mais ficar perto do Sol. Será que seria bom ou ruim? O que você acha? O astrônomo vai explicar um pouquinho pra gente. O que ia acontecer então? Eventualmente, então o que quer dizer? Por acaso, a gente ia estar tão longe do Sol que não ia mais existir o dia. Lembra que o dia, a responsabilidade do dia é do Sol. Ele não ia mais existir. Então a gente ia ficar só com noite, só no escuro. Aí o que ia acontecer? Ele contou para nós que as formas de vida que habitam o nosso planeta, o mundo, também não sobreviveriam. Mas ele contou uma notícia boa para nós. Felizmente, não tem nenhum indício, não tem nenhuma pista, nem nada que diga que a gente vai parar de girar ou em volta
da gente mesmo, né, no próprio eixo, ou que a Terra vai se afastar do Sol, que a gente pode ficar tranquilo, que ela vai continuar nesse gira-gira aí por muito tempo. É que é uma pergunta interessante porque faz a gente pensar um pouco o que aconteceria, né, e faz a gente imaginar. Por isso que eu achei e trouxe para você entender um pouco. Ficar só com a luz do dia todo o tempo não é bom. E só com a luz da noite, né, ou só com a noite o tempo todo, também não é bom. Nós precisamos desse equilíbrio, né, dia e noite, para que as coisas fluam corretamente no nosso planeta. Aí, lembra que eu trouxe uma dupla muito curiosa para vocês? O Apolônio e o Azulão? Lembraram? Eles eram muito divertidos, né? Pois é. Esse é um programa, e eu trouxe para vocês, que é produzido pela TV Unesp, que é da Universidade Estadual Paulista. Você percebeu que só hoje a gente já falou em 3 universidades diferentes? E sabe por que isso é tão importante? Porque é lá na universidade que a gente produz conhecimento científico. E coisas que a gente aprende hoje, as coisas que eu trago aqui para você, coisas que a gente sabe que acontecem, é graças a esse conhecimento que acontece na universidade. Por quê? Porque lá todo mundo fica curioso, todo mundo quer saber, quer estudar, quer pesquisar, quer fazer experiência para descobrir como é que as coisas acontecem, né? Para entender melhor. Por isso que eu trouxe para você. A universidade é um lugar excelente para a produção de conhecimento científico, para a gente entender as coisas. Mas não é o único lugar, claro, né? É que eu trouxe a universidade porque lá as coisas acontecem de um jeito divertido, assim como a gente viu com o Apolônio e o Azulão. Aí, para relembrar ainda mais e melhor você, eu vou trazer a animação que a gente viu na aula passada, exatamente como é que acontece esse movimento de rotação, de por que é que a gente fica num período do dia com luz e no outro a gente fica sem a luz do sol, que é a nossa noite, né? É graças a esse movimento que a Terra faz. Então, quando a face do nosso país, o Brasil, está virada para o sol, a gente está passando pelo período do dia. Quando ela fica de costas, né, quando ela já não está mais virada para o sol, é o período que a gente tem da noite. E aí a gente vai entender melhor por que é tão importante o dia e a noite. Agora eu quero que você pegue o seu material aí perto de você, porque nós vamos fazer uma atividade. Tá pronto? Olha lá. Eu quero que você registre no caderno a experiência que nós fizemos na aula passada. Tá lembrado? Nós pegamos alguns materiais e fizemos a simulação do movimento de rotação do planeta Terra. Olha só como vai ficar aí no seu caderno quando você colocar. A gente vai colocar qual o nome da experiência, né? Simulação do movimento de rotação da Terra. E aí a gente vai colocar os materiais que nós utilizamos para essa experiência. Caso em outro momento você queira mostrar para alguém, queira ensinar alguém a fazer essa experiência, você tem tudo anotadinho aí, não vai esquecer. A gente precisou usar então, lembra lá, uma bola de papel ou de plástico. Lembra que a prof fez uma bolinha com papel, né? E aí se você tiver uma de plástico pode utilizar também, tanto faz. A gente usou o palito de churrasco e também uma luminária ou uma lanterna. Lembra ainda que a prof deu a dica que no celular tem uma lanterna e você pode utilizar também? Isso aí. Então você vai fazer essas anotações e depois, na outra parte, você vai colocar quais foram as suas observações. E aí eu quero que você faça um desenho bem caprichado, com o maior número de informações que você puder sobre como foi a nossa experiência e o que foi que a gente observou. Se você fez aí na sua casa, então você ainda tem mais coisas para desenhar. Se você assistiu aqui comigo, você também percebeu tudo o que aconteceu e eu quero que você coloque aí no desenho. Mas calma, eu vou te dar um tempo para fazer isso. Vai lá.
Deixou tudo anotadinho aí? Se você não conseguiu terminar o seu desenho, não tem problema. Num outro momento você finaliza, deixa ele bem caprichado. O importante é que você tenha copiado as informações que a prof deixou ali, que são importantes, ok? Vamos avançar então? Deixa o seu material aí paradinho do lado e lá vamos nós. Quero fazer perguntas. Eu faço muitas perguntas, você já anotou, né? Então eu vou te fazer mais uma. Você acha que a passagem dos dias e das noites influenciam na atividade dos seres vivos? Qual a sua opinião sobre isso? O que você pensa? Você acha que sim, que não? Então, para isso, eu vou te convidar para dar um passeio pela floresta. Tá pronto? Vamos lá? Eu vou te mostrar alguns bichinhos. Quero que você me conte se você conhece, se você já viu, se você sabe o nome. Observa aí todos eles que eu vou te mostrar. Esse eu acho que você conhece. Olha que linda essa. Esse eu adoro, é lindo, né? Mas alguns. Então, olha lá, vai pensando sobre esses bichinhos aí que eu estou te mostrando. Observa eles com atenção, quais você já viu, quais você conhece. Observou? Então, vamos. Mais perguntas. Quais você reconheceu? Porque sabe o nome, porque já viu, porque já fez algum passeio e teve a oportunidade de conhecer. Vai pensando. Você observou diferenças entre eles? Você acha que eles são diferentes? Percebeu, né? Isso a gente percebe. Há diferenças. Vai pensando quais são essas diferenças, né? O que tem de diferente nesses animais que eu trouxe? Aí eu tenho uma outra pergunta. Você acha que todos esses animais só são ativos durante o dia e à noite, assim como nós, eles descansam? Qual é a sua opinião? O que você acha? Observa eles de novo e pensa um pouquinho.
Observou com atenção? Agora eu vou te contar uma coisa. A gente estudou toda aquela questão do dia e da noite, claro, porque ela influencia não só na nossa vida, mas na natureza como um todo, no planeta Terra como um todo, né? Porque o nosso planeta está organizado para que ocorra o dia e a noite. Com os animais não aconteceu diferente, né? Eles foram se adaptando ao dia e à noite conforme as necessidades. Para começar, a gente vai conversar sobre os animais de hábitos diurnos. Diurnos, professora, que palavra esquisita. Não é não. Diurno está relacionado àquilo que acontece no dia, que para nós significa quando tem a luz do sol, que é o período que a gente, ser humano, costuma estar acordado, realizando as nossas atividades. Mas hoje a gente não vai falar sobre nós, a gente vai falar sobre os animais. Olha lá, os animais de hábitos diurnos são aqueles que realizam a maior parte das suas atividades durante o dia. E à noite eles reservam um período de inatividade para dormir, para descansar. Então quer dizer, esses animais que nós vamos ver durante o dia se alimentam, fazem tudo o que eles precisam fazer para que à noite eles fiquem descansando e também protegidos. São animais que, além de precisarem se alimentar, se reproduzir durante o dia, à noite eles ficam reservadinhos, descansando, para também não se tornarem presas fáceis, já que à noite tudo é mais escuro. Vamos ver o primeiro? Olha esse que lindo, é o tamanduá-bandeira. A gente tem que tomar cuidado com todos os animais que a gente vai ver, porque todos estão ameaçados de extinção. Então a gente tem que cuidar com carinho da natureza, porque o animalzinho já faz um esforço danado para ficar vivo durante o dia, vivo durante a noite, e aí a gente não pode estragar o habitat dele, né? Tem que cuidar do nosso planeta com bastante carinho. Você acredita que o tamanduá, com essas perninhas curtinhas, anda 1,5 km por dia para se alimentar? Sabe o que ele come? Formigas, cupins, né? E ele não tem dentes. É o único dos mamíferos que veio sem dente. Ele não utiliza os dentes. Ele tem uma língua bem longa, e aí a língua pega as formiguinhas, os cupins, os insetozinhos que ele se alimenta. A língua dele tem uma espécie de mel, um adocicado, para chamar a atenção desses insetos, né? Para ele poder comer. E aí a formiguinha, lembra, né, que formiguinha gosta de ir no açúcar? Para o tamanduá é ótimo que a língua dele tenha esse gostinho adocicado, porque daí ele come muitas formiguinhas. E olha, ele come muito todo dia, bastante, para poder se manter ativo e saudável. É um bicho da nossa fauna brasileira, né? Aqui do Brasil. Ele é muito bonito. Depois, se você tiver curiosidade, vai conhecer um pouquinho mais dele. Vamos para o próximo? A arara azul. Olha como ela é linda. E claro que ela recebe esse nome, porque ela tem essa coloração azul tão linda. Da espécie dela, ela é a maior, né? E ela tem essa característica do bico curvado, né? Tá olhando lá? Presta bastante atenção. Elas vivem em bando, então estão sempre juntas e elas formam um casal que fica durante toda a vida, né? Ela permanece com o mesmo parceiro durante a vida. Ela tem uma curiosidade também que ela pode reutilizar um ninho. Quer dizer o quê? Que ela fez o ninho num determinado momento para colocar os seus ovos e depois que os filhotes nasceram e já seguiram sua vida, quando ela vai colocar novos ovos, ela pode utilizar os mesmos ninhos, né? Então é como se ela guardasse aquele ninho para outros momentos, mas não necessariamente o dela, pode ser o de outra arara que também utilizou. Gostou? Ela é linda, né? Vai procurar sobre ela depois também para você descobrir como ela é linda. E infelizmente ela também sofre ameaça de extinção, né? Primeiro porque as pessoas ficam traficando, ficam levando ela embora para colocar na gaiola, para levar para as pessoas terem em casa e acabam tirando ela da natureza. Não pode, tem que deixar ela lá e cuidar da natureza onde ela vive. Agora eu trouxe um bem bonito, que é o gavião real. Olha como ele é lindo. Os gaviões são conhecidos principalmente porque eles enxergam muito, muito bem. É como se eles tivessem uma supervisão. Que o gavião é capaz de enxergar a quilômetros. E ele tem outra característica. Ele pode pegar a sua presa sem precisar parar de voar. Então, enquanto ele está voando, ele vai lá, agarra a sua presa e segue o voo, né? Também é um dos indivíduos mais potentes da espécie dele. Então, ele é uma super importante ave. Vamos para o próximo?
Essa é a ariranha. Olha como ela é tão bonitinha. Ela tem o nome de aranha, né, prof? Mas ela não é uma aranha, né? Ela é um mamífero. Ela é carnívora. E ela vive um pouco na água, um pouco na terra. Inclusive, ela tem as patinhas adaptadas para nadar. É uma ótima nadadora. E ela tem uma manchinha no pescoço. Olha lá o pescoço da ariranha. Que é como se fosse uma identidade. Cada uma tem a sua manchinha. Nenhuma manchinha é igual à outra. O que faz com que cada uma seja ainda mais especial. Tá, prof, a gente viu os animais de hábitos diurnos, aqueles que estão adaptados para fazer as suas atividades durante o dia, seja caçar, né, se alimentar, se reproduzir, tudo durante o dia, né? Mas e à noite? Será que na floresta à noite também tem animais? Tem, muitos. Eu acho até que você já ouviu falar sobre eles. São os animais que têm hábitos noturnos. Noturno já diz pra gente que é à noite. Eles passam a vida ativa no período da noite, diferente dos diurnos, veja lá. Eles se recolhem para dormir quando o sol está raiando, ao raiar do dia. Aí o que acontece? A vida se desenvolve durante a noite, que é o período que eles saem para se alimentar, caçar, se reproduzir, se deslocar. Ou seja, os diurnos fazem tudo isso durante o dia, os noturnos fazem à noite. Mas aí, para ser um animal noturno, prof, precisa de algumas características importantes, né? Sim, também precisa para poder se locomover pela floresta, no escuro, né? E eles estão adaptados a isso. Por isso, os seus hábitos se desenvolveram e acontecem no período da noite. Vamos ver alguns? Olha lá. Vou trazer para você um que deve ser o que eu mais gosto, que eu acho mais lindo, mais maravilhoso dos nossos, que é a onça pintada, que também é um animal que sofre ameaça de extinção. Então não esquece, a gente precisa cuidar da natureza com muito cuidado, tá bom? Ela é o maior felino do nosso continente, né? Do continente americano. Ela pode pesar até 135 quilos, é bem grandona, né? E ela caça durante a noite, né? Ela tem muita força, ela corre com bastante agilidade e tem uma característica especial. Ela tem uma visão especial também, que é noturna. Então, ela enxerga bem no período da noite, né? Ela enxerga muito melhor. As patinhas delas têm umas almofadinhas que fazem com que ela possa se locomover sem fazer barulho na floresta. E isso é importante, porque lembra que tem os animais que estão dormindo. E se faz barulho na floresta à noite, quando está dormindo, eles podem acordar e fugir. E isso facilita quando ela vai caçar. Isso é importante para que a sobrevivência dela seja garantida. Vou te mostrar outro agora, tá pronto? Um morcego. Tem muita gente que morre de medo dos morcegos, né? Que fala que eles não são bichinhos legais ou que tem que acabar com eles. Não é verdade. Vou te contar umas curiosidades. Eles não se alimentam de sangue, só de sangue. Quer ver só? Aqui no nosso país, no Brasil, existem 180 espécies de morcegos. Dessas 180, só 3 é que se alimentam de sangue, né? E aí também tem características bem especiais, não é qualquer sangue de qualquer jeito, né? É que o que aconteceu é que a mídia, a televisão, os filmes foram provocando esse temor na gente de que os morcegos podem ser animais ruins, mas não é verdade, né? Sabia até que tem uns morcegos que comem frutinhas, que comem o néctar das flores. Inclusive, esse é um bichinho que ajuda a natureza a manter-se viva, né? Porque quando ele faz cocô e também quando ele está comendo a frutinha e joga a sementinha fora, ele já está semeando uma nova planta, uma nova árvore, né? Uma nova flor. Então, por isso é importante a gente cuidar deles. Não precisa ter medo, né? Cuidado, não medo. Vou trazer mais um. Olha isso como é lindo também. É o gato maracajá. Esse gato também está ameaçado de extinção bem forte, está quase sumindo, né? Mas os biólogos, os estudiosos, os cientistas estão tomando todo o cuidado com a floresta para que ele se mantenha lá. Ele é muito menor do que a onça pintada, é quase como um gato mesmo. E ele tem uma cauda bem longa, que é a característica principal dele. A cauda dele é mais longa. Ele também é muito ágil, também tem a habilidade de enxergar bem no escuro. Suas patinhas também têm as almofadinhas para garantir que ele não faça barulho enquanto caminha. Então, o gato maracajá também um animalzinho que a gente precisa prestar atenção. Depois, se quiser, vai pesquisar um pouquinho. Trouxe mais um.
Será que você vai ficar assustado com a sucuri? Já ouviu falar dela? Não? Olha lá como ela é bonita. Ela vive na natureza, né? Então não tem por que nós, os seres humanos, ficarmos com medo desse animal, porque ela está lá na natureza, no habitat dela, ela não vai nos incomodar. Ela é considerada uma das maiores cobras do mundo, pode chegar até 6 metros de comprimento. Ela tem uma característica importante, que ela não para de crescer, então por isso que ela se torna aí uma das maiores que tem, né? Claro que daí ela vai envelhecendo também, às vezes algum predador acaba se alimentando dela, e aí por isso ela acaba encerrando o ciclo de vida. Mas se ela vivesse 100 anos, ela passaria 100 anos sempre crescendo. Isso é uma característica curiosa dessa cobra. Ela gosta muito de ficar na água. Pode ver que a foto que eu coloquei lá para nós, ela está na água. Não gosta muito de ficar na terra, porque na terra ela não é tão ágil como ela é na água. Gostou? Que bom. Olha lá. Agora que a gente já viu esses animaizinhos, que depois a gente vai se aprofundar mais, eu quero te dar uma tarefa para a próxima aula. Olha o que eu quero que você faça. Eu quero que você passe a observar os sons, os animaizinhos que você encontra aí que estão próximos da sua casa. Então agora você vai ficar com os olhinhos atentos para ouvir os sons. Quais será que são os sons que a gente ouve mais pela manhã? Que tipo de animal será que faz sons pela manhã? E aí eu quero que você vá registrando no seu caderno, nas suas anotações, por desenho ou com a escrita, da forma que você achar melhor. À noite faz a mesma coisa. Ouve, observa, se puder ficar na janela com o seu responsável, né? Se puder ficar no quintal da sua casa se você tiver um. Passe a observar quais são os sons. Será que eles mudam? À noite tem outros animais? Você vai ouvir sons diferentes? Ou vai ver algum animal diferente? Ou será que vai ver o mesmo? Eu quero que você observe com atenção e registre, que depois a gente vai discutir um pouco sobre eles. Então, a sua tarefa é prestar atenção, ficar atento, ouvidos, olhos bem abertos e bem atentos para observar. Durante o período da manhã, logo que você acorda, à tarde, ali na hora do seu almoço, um pouco depois, e à noite também, antes de você ir dormir. Claro, né? Fique atento a esses sons e vá anotando cada um deles. E se você também ver alguma coisa, anota, tá bom? Na próxima aula eu vou conversar um pouquinho com você sobre isso. Agora a nossa aula está chegando ao fim. Eu gostei muito de ficar aqui com você. Semana que vem a gente se encontra com mais ciências. Hoje a gente conversou sobre os animais diurnos e noturnos. Não esquece, tá bom? Fica bem, se cuida, usa máscara, tá bom? Até a próxima aula. Tchau, tchau!